Olá, meu amigo. Hoje eu vou te propor um desafio. Calma, não é desafio de assistir live comigo, não vai ter uma venda de curso no final. Calma. A recompensa é o fim da ansiedade para você. Você topa? Esse desafio começa hoje, se você quiser. E só depende de você vencer esse transtorno de uma vez por todas. Ou pelo menos iniciar um caminho de vitória, algo concreto para você conseguir vencer ela. Não vai ser preciso pagar nada, você não vai ter que falar com ninguém, precisar de ajuda de ninguém, é algo que você mesmo vai poder fazer. Só que tem um preço: persistência. Esse preço você vai ter que pagar. Bem, eu sou Ricardo Oliveira, terapeuta holístico e jornalista. Hoje eu vou te apresentar a teoria dos 21 dias. Então, quem já fez sessão individual comigo sabe, né, a maravilha que são 3 semanas, né, a mágica que tem por trás disso. Mas agora então, confirmado através de estudos científicos, o que acontece no seu cérebro durante esse período em relação a hábitos. Então, antes de falar do desafio dos 21 dias em si, deixa eu retomar um pouco o que eu venho falando através desses vídeos sobre ansiedade nesse ponto de vista holístico humano. Se você não viu nenhum vídeo, aproveita e vai na playlist do YouTube ou da fanpage Combatendo a Ansiedade, que ali já tem muito material que vai te ajudar a lidar mais com esse transtorno. Então, a ansiedade, de um ponto de vista humano, então sem querer classificar como doença, transtorno, essa visão clínica, de um ponto de vista humano, a gente sente a ansiedade como essa inquietação. A ansiedade, então, por essa visão holística, sem querer colocar dentro de um conceito, de uma caixa, de uma visão clínica, ela, em primeiro lugar, como ser humano, ela é sentida como uma inquietação. Algo dentro de você gera desconforto. E aí, a partir desse desconforto, a gente às vezes vai sentir vários sintomas, como sudorese, a mão começa a suar, tremedeira, dor de cabeça, insônia, cansaço, chega a questões de vômito, aí a gente começa a subir, né, nos sintomas mais graves, que aí fobia social, pânico, até pensamentos suicidas. Mas espera aí, vamos voltar lá atrás, né? O que gerou todas essas sensações físicas? Volta lá, no momento que começou o desconforto físico e vê se tem o que gerou. Porque é complicada essa tal de ansiedade, né? Você viu a escalada que eu fui fazendo? Né? Começou com mão suada, terminou em pensamento suicida. Então, isso é uma coisa complicadinho, né? É importante a gente começar a olhar e mergulhar dentro da sensação física para entender qual gatilho está gerando ela. Tá? Então, normalmente é um pensamento, normalmente, né? É uma ideia que aí traz a expectativa, traz a urgência, a ideia, nossa, eu vou ter que ir naquele lugar, como que eu vou fazer? Ah, eu não vou dar conta. E aí já começa, né, a fala acelerada, e aí vem o cérebro, o corpo físico, recebe esse ponto de vista que eu estou tendo sobre a situação, e aí ele começa a trazer essas sensações físicas, começa a inundar com moléculas do nosso corpo, que acaba gerando as sensações físicas. Então, se você está lidando já há algum tempo com esses sintomas que por enquanto estão brandos, é importante olhar, porque eles podem piorar. Aquela velha história, né, que eu tenho contato muito, você pega o carro, você vai viajar, o motor está batendo, você está no início da viagem está escutando um barulho de metal, quando você vira a roda, né, na hora que você vai passar a marcha, arranha. E aí, você vai fazer alguma coisa? Ou você vai seguir viagem dessa forma? Porque aqui eu estou fazendo uma analogia bem clara, né? Porque o seu corpo é o seu veículo pela estrada da vida, né? Então, em qual momento você vai parar para olhar para esse desconforto da ansiedade? Eu estou vindo aqui
trazendo a oportunidade para a gente olhar para isso agora, para a gente resolver isso de uma vez. Mas eu preciso da sua participação, não é uma varinha de condão, não vou fazer alguma mandinga, né? Inclusive isso é crime, né? Charlatanismo e curandeirismo é crime. Mas nem é a minha forma de trabalhar. Eu estou te convidando a mergulhar mais dentro de você e entender você nesse ponto do gatilho. Entender o que está acontecendo com as suas emoções, algo que você pode estar vivendo inconsciente, e por ser inconsciente, esse ponto de vista, essa forma de agir com certas situações que te trazem ansiedade, se tornou um hábito. Então, se está um hábito, mas te traz sofrimento, e você não criou isso sabendo que gera sofrimento e desconforto conscientemente, criou? Ninguém sai da cama pensando assim, deixa eu imaginar como que eu vou sofrer hoje. Ninguém faz isso. Então é inconsciente, é um hábito, né? Mesmo que seja o olhar, ver sempre a situação de forma pessimista, olhar sempre para os piores cenários, isso acaba que virou um hábito, tudo bem? E o que gera um hábito? Repetição, né? Se eu faço a mesma coisa constantemente, se torna um hábito. Mas aqui no caso, estamos falando de um hábito ruim. E como que faz para criar um hábito bom? Repetição. Mesma coisa. E como que estabelece hábito mesmo? Eu já faço por costume, eu faço sem esforço, eu já vou lá e faço. Não precisa ser aquela morosidade, aquela preguiça. Quando que isso se torna um hábito? 21 dias. Simples assim. Então tem uma base científica no que eu estou colocando, até cognitiva mesmo. Tá? Olha aí. Na década de 50, o doutor cirurgião Maxwell Maltz percebeu um padrão de comportamento em seus pacientes. Ele, que era especialista em amputações, percebeu que os pacientes levavam 21 dias para se acostumar com as amputações. Antes desse período, os pacientes amputados se comportavam como se tivessem um órgão fantasma. Isso é muito, muito bizarro, né? A pessoa que tem um órgão, né, um braço amputado, pelo que a gente percebe aqui, até 21 dias, ela sente ainda o braço, mesmo que ele não exista mais. Ela continua sentindo ele. Inclusive, ela pode sentir, por exemplo, ela amputou do ombro para baixo, ela pode sentir uma dor no mindinho. Mas ela não tem braço. Mas é essa memória fantasma do braço, e ela aí, por exemplo, sente a dor só da mão. E aí, esse estudo, após o período de 21 dias, eles mudavam o comportamento e aceitavam a condição. Então, com 21 dias, o cérebro trazia essa nova informação. Tá? Então, existem muitos outros estudos, por exemplo, da Philippa Ley, da Universidade College London, atestam que a eficácia da teoria dos 21 dias está justamente na criação de um prazo. É o que o coach trabalha, né? Eu trabalho com coach também, com life coaching, mas é uma coisa mais coach, né? É mais resultado, mais negócio, sabe? Não para algumas questões é muito bom, mas tem essa coisa de meta, de alcançar resultados, isso não se aplica para todo mundo. Mas, como eles estão, né, nessa visão de alcançar resultados e por aí, e métodos, eles descobriram algo incrível, porque eu já fiz iniciações de 21 dias. E tem tantas iniciações de 21 dias, aqui está provado o porquê desse número. Né? Então, a Philippa Ley atestou a eficácia dos 21 dias justamente na criação de um prazo. Ter um prazo devidamente estipulado contribui positivamente para a saúde mental de quem deseja mudar algum hábito. Então há também livros, né, publicados sobre esses estudos de 21 dias, e um deles chama O Poder do Hábito, de Charles Duhigg.
Entende então a importância de você estabelecer para você, ó, eu quero criar um hábito e eu vou ficar 21 dias repetindo ele. Então, é o que eu já falei nos outros vídeos, é a hora que você chega para o seu corpo e traz uma ordem. E os soldadinhos, células, eles estão esperando as ordens do Senhor. Estão esperando que ele guie, ó Senhor, Senhor da nossa vida, da nossa existência. É isso que essas células aqui ó, ficam. Elas estão esperando a consciência, o somatório de consciências, porque cada célula sua, das bilhões de células que você tem no corpo, cada uma tem uma consciência única individual. O somatório dessas consciências únicas e individuais é você, sou eu. E o que eu estou determinando e programando para mim, essas células estão dando ok. Então imagina quando você pensa alguma coisa muito pesada sobre você, assim, eu que não gosto do meu corpo, eu odeio o meu corpo. Imagina, né? As células estão recebendo toda essa informação. Nossa, então eu acho que eu vou pular do penhasco, a célula pensando, você está rejeitando elas. E o mesmo vai ser na hora que você dá uma ordem, você toma uma decisão, eu vou mudar, eu quero. É por isso que eu comecei o vídeo já te fazendo um desafio. E é um desafio que não depende de mim, depende de você aceitar e percorrer ele. Mas é muito difícil a gente fazer algo que não gosta ou algo que gera muito esforço sem que tenha uma recompensa. Qual é a recompensa aqui? Viver sem ansiedade, você não quer? Você quer viver sem ansiedade? Então, qual hábito você vai gerar, você vai criar, você vai trazer para você que vai sobrepor aquele gatilho de ansiedade que você tem? Então, vamos por partes. Porque eu quero que você chegue... Eu não quero que você faça 21 dias à toa. Eu quero que você chegue a entender qual é o gatilho que está disparando a sua ansiedade. Porque são muitos, né? E é difícil de generalizar. Então eu estou tentando ir com cada um aqui, né? Com você. Vamos lá. Então a ansiedade é disparada, não é? Tem um gatilho. Então, digamos que a sua ansiedade gera como sintoma nervosismo. E aí vem a pergunta, mas eu estou com raiva de quê? Raiva de quê? Raiva de quem? É de alguém? É de uma situação? É raiva de mim mesmo? Né? Eu quero entender qual que é o problema do carro, né? Qual que é o sinal que o carro está me dando. Eu sou nervoso, então eu fico tenso, né? Eu tô com muita tensão, imagina, né? O meu problema é tensão, muito problema na cabeça, muitas pessoas me pressionando, e isso tá me gerando ansiedade. Nesses exemplos, qual pode ser então um hábito que vá sobrepor, anular esse sintoma? Se é uma coisa que eu estou rígido, talvez seja interessante entrar com um hábito que me relaxe, não é? Olha a importância disso, por favor, olha a importância disso. Durante muitos anos, o seu corpo automaticamente, por tudo que aconteceu na sua vida, pela sua estrada, por coisas que você mesmo sabe, seu corpo foi enrijecendo, então você tem a tendência a estar sempre em defesa, com os músculos enrijecidos. Quando você inicia uma prática como yoga, vamos dar aí um exemplo, yoga, alongamento, mas o yoga eu acho mais completo. Você começa a esticar os músculos e depois relaxar eles com o final da prática, né, que tem um relaxamento. Essa é uma informação que o seu corpo vai amar, que ele estava precisando muito. Relaxamento. Entende como então eu estou colocando um hábito que anula o que gera ansiedade? O que desperta a sua ansiedade? Vamos lá, de novo. Qual gatilho, vamos tentar lembrar lá no passado, qual gatilho traz todos os sintomas e as sensações? Vou dar mais um exemplo, vamos pegar o exemplo lá da insônia. Então, chega à noite, eu estou desperto, acordado, sem chance
de eu deitar na cama e dormir. E se eu deitar na cama, aí fica mais chato, porque eu fico rolando, às vezes eu acordo minha esposa e nunca durmo. Insônia. E o que você pode fazer, então, para se preparar para esse momento de dormir? Entenda que o seu corpo está precisando dormir. Então, não é que ele vai chegar de uma forma mágica e aí você vai deitar na cama e vai dormir. Se você tem insônia, é aquela história do me ajuda a te ajudar, sabe? Assim, me ajuda a te ajudar. Então, você quer que o corpo durma, né? Mas você não está fazendo nada para isso, então não, fica meio difícil, né? Então, o que dá para a gente fazer? O que pode ser feito de forma prática hoje em relação à insônia? Você pode vir com uma atividade física mais forte à noite, uma corrida, uma caminhada de 40 minutos, uma atividade física de média forte à noite, porque aí você está cansando o seu corpo, né? Então, você já está movimentando ele, você já está tirando do reservatório de energia dele um bocado. Para ele não chegar à noite ali, 10 da noite, você está cheio de energia, você não vai dormir. E aí, você faz essa atividade física depois que você chega do trabalho, ali 19 horas, 20 horas, e aí à noite, na hora que você for dormir, pega aquele livro. Aquele livro que você comprou e não leu, que está guardado, ou que alguém te indicou, que você falou assim, nossa, eu preciso muito ler, mas uma hora eu leio. Começa a ler ele. Aí eu garanto que você vai dormir, presta atenção. Você correu, né, fez uma atividade física, não precisa, né, faz aqui, se adapte a você, me ouça e filtra para a sua realidade, você faz sua atividade física, diminui o pote da energia, na hora que você vai ler com um livro na cara. E se isso acontecer, por favor, coloque nos comentários aí, eu vou ficar feliz de saber, porque é óbvio, você já está avisando o seu corpo, ó, nós precisamos dormir, tá bom? Então vamos juntos, né? É isso que é muito importante, né? Que ninguém nos explicou, ninguém nos ensinou a ter uma relação íntima com o nosso corpo, íntima mesmo. Então, andando no automático, fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então é óbvio que vai chegar na hora de dormir, e você não vai conseguir dormir com tanta energia que você está, com tanto pensamento repetitivo que te coloca em estado de alerta, de preocupação. Em estado de alerta a gente não dorme. Entendeu o que é que dispara a sua ansiedade? Identificou agora um hábito que você vai começar e vai anular esse sintoma? Pronto, bora lá! São 21 dias. 21 dias do qual você vai repetir essa ação. Isso é, comprovadamente, por cientistas, que é o suficiente para mudar a configuração dos neurônios no seu cérebro. Tá? Porque a gente vai fazendo repetição, 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 os neurônios vão acostumando a fazer aquela ligação de sinapse, e aí essa ligação vai ficando mais forte, e aí ele começa a cortar outras ligações que estão deixando de ser usadas e vai virando uma estrada. Primeiro são um fiozinho, aí depois vira um cabo, aí vai virando estradas, vai ficando mais forte. Então, 21 dias é o suficiente para desfazer antigas ligações e iniciar novas. Tá? É neurociência. Por isso, agora que você tem definido realmente o que é o hábito que você quer para você, se lance. Tá? Comece agora. Eu já fiquei 21 dias sem comer. Isso definiu a minha vida. Foi em 2004, 2003. Porque eu assisti, talvez vocês tenham visto também, lá no Jô Soares, né, um programa da Globo, passava a noite de entrevista, talk show. O Jô Soares entrevistou Evelyn Torrence. Ela era a portadora dessa informação, Viver de Luz, no Brasil, que começou com a Jas Murri, que escreveu esse livro, uma australiana, e trazia essa informação, né, que era possível do ser humano viver se alimentando de luz. Vinha de forma fantástica, sim, mas na verdade é um regime alimentar severo, né, porque todos comem um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, e é toda uma questão de mente, porque eu fiz isso. Os primeiros dias são 7 dias sem água e sem comida, aí depois dos 7 dias eu volto com água
e posso diluir fruta, abacaxi, frutas cítricas e de líquido, né? As que eram mais grossas, por exemplo, goiaba eu não poderia. Eu fiz 18 dias, eu não fiz 21, mas quando eu cheguei aos 18, inclusive isso nos estudos foi dito, né, que algumas pessoas alcançam antes, outras precisam de um tempo maior. Quando eu cheguei aos 18 dias, eu falei, ok, entendi esse processo, e aí eu voltei à alimentação normal. Mas esses 21 dias mudaram minha vida, me colocaram num estado de consciência diferente, eu era muito novo, estava na faculdade. Isso, é claro, é um processo que se faz num sítio, num lugar onde você vai ser assistido. Eu assisti ela no Jô, eu vi a entrevista dela e falei assim, que é isso, essa pessoa está há 2 anos sem comer? Se ela pode, eu também posso. Ai, que coragem adolescente que eu tinha, que hoje eu não tenho mais tanta energia, nem vontade de fazer isso. Mas serviu para o momento. Eu estou trazendo essa história porque no 4º dia eu estava deitado em casa, eu estava na casa, indo na faculdade, eu fiz com muita coragem mesmo, assim, eu não recomendo isso para ninguém, principalmente da forma que eu fiz. E aí no 4º dia eu levantei, era muito difícil porque eu não podia beber água. E isso também me traz uma certeza sobre o ser espiritual, porque aparentemente com 4 dias sem água, o ser humano morre. Eu fiquei 7 e indo na faculdade. Então eu ficava de dia em casa, à tardinha pegava o ônibus, assistia a aula e voltava. No 4º dia, então, eu de repente, eu me vi na hora do almoço, diante do fogão, com as 4 panelas, as panelas de arroz, feijão, a comida, com um prato na mão e escolhendo, fazendo assim. E aí de repente eu me vi assim, do nada. Então eu olhei e falei, mas o que está acontecendo? Eu não estou fazendo o processo? Mas o que é isso? Quando que eu decidi comer? Eu não vi. Olha, uau, larguei o prato e fui deitar. Isso me deu uma noção de como é forte, às vezes, esse processo do corpo agir inconscientemente e nos sabotar. Né? Você agora precisa entender que a recompensa ela é maravilhosa, ela vale a pena. É o fim de um transtorno que talvez você esteja carregando há muitos anos. Então, vale a pena esse esforço. Mas eu não vou aqui falar que é um caminho mágico, de varinha de condão, gênio da lâmpada. É inclusive isso que faz o sabor da vitória, a dificuldade que vai ser enfrentar algo que você está há muito tempo inconsciente. É uma forma lá de você enfrentar as suas sombras, é um processo espiritualíssimo, 21 dias. Decidido a manter o mesmo hábito. Gera autoconhecimento de uma forma incrível. Por isso que eu falo, se mesmo que você chegue nos 21 dias sem ter superado, mas existe uma grande possibilidade de você superar antes, ainda assim o benefício é grande demais como autoconhecimento. E se não deu, faz de novo. E se não deu, pede ajuda, coach, que seja. Mas o preço que vai ser cobrado de você se chama persistência. Eu acho que tá até barato, sabe? Assim, se for realmente o que é de verdade, a superação de algo que está há muito tempo aí no seu calcanhar, te fazendo andar mais pesado, se o preço é 21 dias repetindo um novo hábito, e isso só necessita de persistência, tô achando que tá muito barato, não tá não? Então, tá aí lançado novamente o desafio. De novo, todas as promessas que eu coloquei. Você não é uma questão de fazer live, assistir live 21 dias, nada disso. Não é uma questão de algo que você vai precisar de ajuda, você vai precisar gastar dinheiro, nada disso. Só depende de você, né, a intenção de poder vencer essa limitação que você tem. E se torna divertido porque você também vai estar adquirindo um novo hábito. Você está colocando uma nova rotina no seu dia a dia. Então, deixa de ser pesado para ser alguma coisa curiosa, divertida. Então, tá feito o convite.
Tá lançado o desafio. Se você não está muito claro do que é a causa para você chegar ao hábito que vai anular, né? Igual eu coloquei ali a questão de eu estou com muita dureza, né? Muito rígido, preciso relaxar, preciso fazer práticas de relaxamento. É uma questão de insônia, então eu preciso trazer atividade física para diminuir a energia, para conseguir dormir. Né? Então, se você não consegue ver com clareza o que está causando os seus sintomas, aí você pode ou colocar nos comentários, que aí eu te ajudo a descobrir, ou mesmo me procurar através do meu site para sessão individual, qualquer coisa nesse sentido, coach. Então, coloque nos comentários se você precisa de ajuda. E eu também te estimulo a voltar aqui no vídeo depois dos 21 dias para falar da sua experiência. Se você conseguiu superar, se foi introduzido realmente um novo hábito e você está feliz com isso, ou se você precisa de mais tempo. Acho que vai ser muito rico esse debate que a gente pode criar aqui nos comentários. Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar, um parente seu que você sabe que é ansioso. Dá um like se você gostou desse vídeo, se contribuiu para você de alguma forma. E te vejo no próximo. Grande abraço.